E após os 10 feminicídios ocorridos no feriadão de Páscoa, a Polícia Civil disse que vai antecipar o lançamento de uma plataforma para que as vítimas de violência doméstica possam pedir a medida protetiva de urgência também de forma online. Essa novidade deve entrar em operação ainda esta semana. E o que podemos fazer para prevenir crimes assim? Como evitar que histórias de violência doméstica acabem em tragédias? Assunto para nossa entrevista com a Márcia Soares, diretora executiva da Temis, organização que atua na proteção e promoção dos direitos das mulheres. Márcia, seja muito bem-vinda ao Redação TVE. Um dado nos chamou bastante atenção, que nos 10 feminicídios registrados no feriadão de Páscoa, nenhuma das vítimas tinha medida protetiva. A que você atribui isso e acredita que o fato de a polícia disponibilizar em breve essa alternativa online para pedir a medida protetiva pode facilitar o acesso à maior proteção, né, das vítimas? Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite aos que nos acompanham agora. Esse tema é um tema difícil, delicado, mas eu penso que medidas como essa são medidas importantes, sem dúvida, né, facilitar a possibilidade das mulheres fazerem suas denúncias. Mas em se falando de proteção, de prevenção especificamente, essas são medidas importantes, mas que acolhem mulheres que já estão num processo de violência. São medidas importantíssimas. Mas se você está falando de prevenção, nós precisamos muito mais que isso. É preciso, primeiro, que o poder público tome para si como tarefa prioritária garantir a vida das mulheres. E isso implica recursos robustos, né? E implica o poder público, o governo do Estado, entender que é necessário tratar, por exemplo, a violência como uma questão de saúde pública. Prevenção se faz através da saúde e através da educação. Do contrário, nós vamos estar com essas medidas impedindo que a situação de violência, no limite, se agrave muito até chegar no feminicídio. Agora, sem dúvida que é uma medida importante, mas que sozinha não enfrenta o que nós precisamos enfrentar hoje em dia. Né? Nós precisamos de políticas mais eficazes, políticas de acolhimento. Nós precisamos que as DEANs receber essas denúncias online, mas nós precisamos de DEANs que funcionem 24 horas com funcionários capacitados para receber essas mulheres. Não é razoável o que a gente tem visto de uma mulher tentar fazer uma denúncia e ficar 3 horas na delegacia para poder denunciar. Então, não é só o fato. Sim, a gente viu também dados da Secretaria de Segurança, né, que apesar de ter algumas medidas interessantes já implementadas aqui no estado, como as tornozeleiras eletrônicas para monitorar agressores, apenas 15% delas estão em uso. Então tem muita coisa que ainda pode ser aperfeiçoada, mas gostaria de aproveitar esse espaço também, Márcia, para trazer aquelas informações básicas para quem pode estar vivendo um relacionamento abusivo. Como as mulheres podem identificar quais são os principais sinais de que algo não vai bem e que isso pode sim ser uma ameaça à segurança? Olha, uma ameaça à sua segurança pessoal. Sim. É importante que as mulheres se deem conta que o feminicídio ele não acontece de uma hora para outra, né? Ele vai escalando. A violência é um ciclo que vai escalando e ela começa com um olhar mais agressivo, com um empurrão, com a limitação de circulação das mulheres, e tem uma característica que é muito própria que as mulheres precisam se atentar. Os homens, quando estabelecem uma situação abusiva, a primeira coisa que vai acontecendo paulatinamente é evitar que as mulheres tenham contato e possam contar com a sua rede pessoal de proteção. Então, é uma prática muito comum criar problemas com a família da mulher, criar problema com as amigas da mulher, não querer que a mulher trabalhe, não deixar que a família visite, evitar que as mulheres saiam com as suas amigas, com seus familiares, é começar a enclausurar a mulher numa situação
em que ela não possa ser acolhida, em que ela não consiga pedir ajuda. Porque essa é a dificuldade, é uma dificuldade grande das mulheres pedir ajuda, seja pelo julgamento da família, seja por seu temor de que o seu companheiro seja mais estigmatizado. Então, é muito importante que as mulheres mantenham sua rede de proteção e possam contar com elas cotidianamente. Márcia, rapidamente para encerrar, como a Temis trabalha para promover, né, os direitos das mulheres? A Temis tem um programa de empoderamento legal há muitos anos que forma lideranças comunitárias para acolhimento e atuação em casos de violência. Uma formação de 4 meses, elas se chamam promotoras legais populares e elas existem hoje com um serviço que é o Serviço de Informação à Mulher em 8 regiões da cidade, nas regiões metropolitanas e também no interior do estado. Essas mulheres são lideranças que estão atentas ao que acontece ao seu redor e esse espaço, que é o espaço do SIM, pode ser procurado um espaço comunitário de atendimento e acolhimento voluntário dessas lideranças nos seus territórios. Ok, fica aí o convite para quem quiser participar e a gente deixa também os telefones para que as pessoas possam entrar em contato, fazer denúncias se souberem de violência doméstica ou se estiverem sendo vítima de algum tipo de agressão. 180 Central de Atendimento à Mulher e 190 em casos de urgência para falar com a polícia. Muito obrigada, Márcia Soares, que é diretora executiva da Temis. Boa noite. Boa noite.